Hungria, 1609. Uma noite de inverno. Dentro do castelo Székely, uma jovem camponesa está presa num porão gelado. Ela não sabe por que foi levada. Ela não sabe o que vai acontecer. Mas vai descobrir. Acima dela, nos aposentos iluminados por velas, uma mulher nobre se prepara para dormir. Bela, elegante, poderosa e completamente insana. Seu nome era Erzsébet Báthory. E segundo as testemunhas que sobreviveram para contar, ela acreditava que o sangue de jovens virgens mantinha sua pele jovem. Isso não é ficção, não é lenda. É um processo criminal documentado. E o que aconteceu dentro desse castelo, para entender como tudo isso foi possível, precisamos entender quem era Erzsébet Báthory, nascida em 1560, numa das famílias mais poderosas da Europa Central. Os Báthory governavam a Transilvânia. Tinham exércitos, tinham ouro, tinham conexões com reis e imperadores. O próprio rei da Hungria devia dinheiro à família. Erzsébet cresceu em castelos, cercada de servas, professores e privilégios absolutos, mas também cresceu cercada de violência. Relatos históricos sugerem que ela testemunhou torturas de servos, na infância, como algo corriqueiro. Aos 10 anos, ela ficou noiva de Ferenc Nadasdy, um guerreiro brutal, apelidado de O Cavaleiro Negro. Casaram quando ela tinha 15 anos. E Ferenc ensinaria à esposa métodos de tortura, que ela levaria a um nível que ele jamais imaginou. Ferenc morreu em 1604, e algo em Erzsébet quebrou. Ou talvez, finalmente, se libertou. Ela tinha 44 anos. Para os padrões da época, já era considerada velha, e ela não aceitava. Segundo o relato de uma de suas servas que sobreviveu, tudo começou com um acidente. Erzsébet teria dado um tapa numa jovem serva, que errou ao pentear seus cabelos. O sangue da jovem escorreu no braço da condessa, e ela percebeu, ou acreditou perceber, que a pele onde o sangue tocou ficou mais clara, mais jovem. Isso pode ter sido ilusão, pode ter sido loucura. Mas para Erzsébet Báthory foi uma revelação, e dali em diante ela precisava de mais. Sempre mais. O que acontecia dentro do castelo Székely foi documentado em detalhes chocantes, pelos sobreviventes que testemunharam no julgamento. As vítimas eram jovens camponesas, geralmente entre 12 e 25 anos. Eram recrutadas com promessas de trabalho como servas do castelo, boa comida, abrigo, salário. As famílias pobres da região mal podiam imaginar o que aguardava suas filhas. Dentro do castelo, as jovens eram mantidas em porões, algumas por dias, outras por semanas. Os métodos documentados incluíam agulhas sob as unhas, mordidas, queimaduras, exposição ao frio extremo no inverno e coleta de sangue através de cortes e perfurações. Erzsébet tinha cúmplices, 4 pessoas próximas que executavam suas ordens. Uma parteira chamada Dorko, uma serva chamada Ilona Jó. Sem esses cúmplices, os crimes jamais teriam acontecido em tal escala. Aqui chegamos a uma das maiores controvérsias históricas, sobre Erzsébet Báthory. O número de vítimas. A lenda diz 650. Mas de onde vem esse número? Durante as investigações, as autoridades encontraram um diário pessoal de Erzsébet, com registros. Alguns historiadores interpretam como lista de vítimas, somando mais de 650 nomes. Outros historiadores questionam essa interpretação. O número confirmado pelo julgamento foi de 80 vítimas. Ainda assim, 80 pessoas. Por que ninguém denunciou antes? Porque as vítimas eram camponesas pobres, sem poder, sem voz, e Erzsébet era da família mais poderosa da região. As famílias que foram reclamar o paradeiro de suas filhas foram embora com dinheiro e com medo. Só quando Erzsébet cometeu o erro fatal de matar filhas de nobres menores, o caso chegou ao rei. Por anos, Erzsébet ficou impune. Rumores circulavam, mas rumores sobre o que acontecia com camponesas pobres não chegavam longe, até que em 1609
ela cometeu o erro que destruiria tudo. Passou a recrutar filhas de pequenos nobres empobrecidos, usando a promessa de ensiná-las etiqueta e comportamento de corte. Quando essas jovens também desapareceram, ou foram encontradas mortas, seus pais tinham poder suficiente para gritar. E gritaram. O conde Gheorghe Thurzó, palatino da Hungria, recebeu a ordem do imperador Matias II de investigar. Em dezembro de 1609, Thurzó invadiu o castelo pessoalmente. O que ele encontrou dentro o deixou sem palavras. Segundo seu próprio relato, havia uma jovem morta na entrada, outra ainda viva, com marcas pelo corpo. E nos porões, ele encontrou o que não queria encontrar. O julgamento de Erzsébet Báthory foi o maior processo criminal da história húngara até então. Mais de 300 testemunhas foram ouvidas. Os cúmplices foram julgados, condenados e executados em público. Dorcó e Ilona Jó tiveram os dedos arrancados com tenazes, antes de serem queimadas vivas. Mas Erzsébet nunca entrou num tribunal. Por quê? Porque executar uma Báthory seria um escândalo político sem precedentes. A família ainda tinha poder. O rei devia dinheiro à família. E havia outro problema delicado. Se ela fosse a julgamento, toda a nobreza que havia ignorado os rumores por anos seria exposta como cúmplice silenciosa. A solução foi conveniente para todos, menos para ela. A punição para Erzsébet Báthory foi uma das mais sombrias da história europeia. Ela foi emparedada viva, literalmente. Num quarto do próprio castelo Seist, pedreiros fecharam todas as aberturas com pedra e argamassa. Janelas, portas, tudo. Deixaram apenas uma pequena fenda, para que alimentos pudessem ser passados. Ela viveria ali dentro, sem luz natural, sem contato humano, sem sair, pelo resto de sua vida. Segundo os registros, os guardas que passavam a comida pela fenda relatavam que ela parou de comer nos últimos meses. Erzsébet Báthory ficou emparedada por quase 4 anos. Morreu em agosto de 1614, aos 54 anos. Quando os pedreiros abriram o quarto, ela estava caída no chão, sozinha, no escuro, exatamente como suas vítimas. Haviam passado seus últimos dias. A história de Erzsébet Báthory não morreu com ela. Pelo contrário, ela se transformou em lenda. E lenda se transformou em algo que você certamente conhece. Muitos pesquisadores argumentam que Bram Stoker, ao criar Drácula em 1897, se inspirou em 2 personagens históricos, Vlad, o Empalador, pela brutalidade, e Erzsébet Báthory, pela obsessão com sangue e imortalidade, a Transilvânia como cenário, a nobreza sedutora e letal, o sangue como fonte de vida eterna. Tudo isso ecoa Báthory. Mas há outro legado mais perturbador. Historiadores modernos questionam se Erzsébet foi realmente culpada ou se foi vítima de uma conspiração política. O rei queria cancelar a dívida que devia à família. Alguns argumentam que as confissões foram obtidas sob tortura. Outros dizem que as evidências são irrefutáveis. O debate continua. O que é inegável é que ela se tornou o símbolo de algo universal e eterno. O horror do poder, sem limites. Erzsébet Báthory não foi um monstro que caiu do céu. Ela foi produto de um sistema. Um sistema onde pessoas com poder suficiente podiam fazer qualquer coisa, enquanto as vítimas fossem pobres o suficiente para não importar. Ela só foi punida quando atingiu pessoas do seu próprio nível social. Isso não é só história medieval. É um padrão que a humanidade repete. O poder protege o poder. As vozes sem privilégio são ignoradas, e a obsessão com juventude, beleza e imortalidade continua sendo uma das forças mais perigosas que existem na psique humana. Erzsébet Báthory morreu no escuro, sozinha, emparedada num castelo da Hungria. Mas o que ela representa nunca foi emparedado. Está solto, e talvez esteja mais presente do que nunca. Se esse vídeo te fez pensar, se inscreve no canal. Toda semana, um mergulho nos momentos mais sombrios da história.
Aqui a história não é contada do jeito bonito, é contada do jeito verdadeiro. Até a próxima.